dor mais difícil não é apenas a que machuca, é a que não faz sentido. Porque quando você entende o motivo de algo, ainda dói. Mas pelo menos existe lógica. O problema é quando tudo parece sem explicação. Quando a mudança chega sem aviso. Quando a perda desmonta planos. Quando a vida toma um rumo que você nunca desejou. E aí começam as perguntas silenciosas. O que eu fiz de errado? Deus está me castigando? Qual o propósito da minha vida? Se você já se sentiu assim, fique comigo até o final, para ter uma maior compreensão do que Deus pode estar fazendo com você. Existem momentos em que a dor não machuca apenas o coração, ela confunde a alma. Você olha para o que aconteceu e não consegue entender. Uma situação triste. A mudança aconteceu. A oração não foi respondida como você esperava. Uma perda. E no silêncio disso tudo, nasce uma pergunta difícil. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que justamente comigo? E talvez o mais pesado não seja apenas o sofrimento. Seja a sensação de que nada faz sentido mais. Como se a vida tivesse perdido a direção. Como se existir tivesse se tornado cansativo demais. Talvez a pergunta mais profunda seja essa. Vale a pena continuar? Muita gente sente isso, mas não fala. Continua funcionando por fora, mas por dentro existe um vazio difícil de explicar. Uma sensação de desconexão, como se o coração tivesse cansado de esperar. E nesses momentos, até a fé parece distante. Você ora, mas sente silêncio. Busca respostas, mas encontra confusão. E aos poucos, a mente começa a acreditar que talvez nada disso tenha propósito. Mas a Bíblia mostra que homens de Deus também passaram por isso. Em Jó 3:3, depois de perder tudo, Jó diz: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Perceba a profundidade disso. Jó não estava apenas triste, ele estava esmagado pela dor, a ponto de desejar não ter existido. E isso revela algo importante. Sentir-se perdido não faz de você alguém sem fé, faz de você humano. Até homens fortes na Bíblia viveram momentos em que não conseguiam entender o que Deus estava fazendo. Davi viveu isso. Elias viveu isso. Jeremias viveu isso. Em Jeremias 20:14, o profeta diz: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Isso é forte, porque quebra a ideia de que pessoas espirituais nunca enfrentam escuridão emocional. Enfrentam. E às vezes profundamente. Mas existe algo que todos esses homens tinham em comum. Eles levaram sua dor para Deus, mesmo sem entender, mesmo confusos, mesmo cansados. E isso muda tudo. Porque o sofrimento começa a destruir completamente quando você sofre sozinho. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre teremos respostas imediatas. Nem sempre entenderemos por que certas coisas aconteceram. E isso confronta nossa necessidade de controle. Queremos explicações, queremos sentido rápido, queremos fechamento. Mas Deus muitas vezes trabalha em processos que só farão sentido depois. E é exatamente aí que a fé se torna mais profunda. Porque fé não é confiar apenas quando tudo faz sentido. É continuar mesmo quando nada parece claro. E isso é difícil. Principalmente quando a dor mudou completamente a sua vida. Talvez você não esteja sofrendo apenas pelo que perdeu, mas pela pessoa que era antes disso tudo acontecer. Porque certas dores mudam a forma como enxergamos a vida, mudam nossa energia, nossos sonhos, nossa esperança. E talvez hoje você se sinta exatamente assim, perdido, sem direção, sem entender o motivo de continuar. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. O fato de você não enxergar sentido agora não significa que ele não exista. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Perceba, a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Existem coisas dolorosas, injustas, difíceis, mas Deus é capaz de agir até no meio delas. E talvez o problema seja que você está tentando entender toda a história, enquanto ainda está vivendo um capítulo. Você quer conclusão, mas ainda existe processo. E eu sei que isso não elimina a dor, não responde todas as perguntas,
Mas talvez exista algo acontecendo dentro de você que ainda não consegue perceber. Porque algumas pessoas só descobrem profundidade espiritual depois do sofrimento. Só aprendem dependência depois da perda. Só encontram Deus de forma verdadeira quando tudo o resto desmorona. E isso não significa que Deus gosta da dor. Significa que Ele não desperdiça nenhuma dor. Em Salmo 34:18 está escrito: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perceba isso. Perto. Talvez você não esteja sentindo. Talvez pareça silêncio. Mas ausência de sensação não significa ausência de Deus. Existem momentos em que Ele está sustentando você, mesmo quando você acha que está sozinho. E talvez a prova disso seja o simples fato de você ainda estar aqui, ainda respirando, ainda tentando, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas. Mas existe outro ponto importante. Quando a dor é profunda demais, ela distorce a visão. Você começa a não acreditar que nunca mais vai melhorar, que nada bom pode acontecer de novo, que sua história terminou nesse sofrimento. Mas emoções não são profecias. O que você sente hoje não define para sempre o que sua vida será. E talvez o amanhã que você não consegue imaginar hoje ainda carregue coisas que você nem sonha. Por isso, não tome decisões definitivas em momentos de dor intensa, porque a escuridão emocional faz parecer permanente aquilo que ainda é fase. Talvez hoje você não consiga enxergar propósito, mas isso não significa que Deus perdeu o controle da sua história. Talvez você não entenda o porquê agora, mas ainda pode descobrir o para quê mais à frente. E até lá, continue. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de cada vez. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das dores silenciosas, das perdas, das mudanças inesperadas e das perguntas que ainda não tiveram resposta. Pai, alcança agora aqueles que se sentem perdidos, cansados e sem sentido para continuar. Sustenta quem está emocionalmente fraco, abraça quem se sente sozinho e traz esperança para quem acredita que a vida perdeu o propósito. Mesmo sem entender tudo, ajuda-nos a confiar que o Senhor ainda está presente e que, no meio da dor, possamos encontrar força para continuar mais um dia, o direcionamento que necessitamos e a Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão carregando perguntas silenciosas e precisam lembrar que Deus ainda permanece perto dos que têm o coração quebrantado. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: mesmo sem entender, eu continuo. Essa frase será um ato de fé no meio da dor. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, mande este vídeo para essa pessoa. Se cuide e persevere. Que Deus fortaleça seu coração e te sustente nesse processo.